em ações do governo federal na segurança pública, surge uma nova esperança. O Ministério da Justiça lançou no último mês o Plano Pena Justa. Esse Plano Pena Justa reúne uma série de medidas para combater violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. Durante o lançamento do plano, o ministro Lewandowski afirmou que o Estado precisa retomar o controle sobre os presídios, que atualmente estão dominados por facções criminosas. Segundo o ministro, não se trata de conceder regalias indevidas, mas de resgatar a dignidade das pessoas que estão sob a custódia do Estado. José Carlos Blatt, nós estamos falando, o plano Pena Justa, mais ou menos seria, vamos dizer, não precisa de plano Pena Justa, é só pegar a lei de execução penal, entrou em vigor em janeiro de 85, completou 40 anos e não colocaram dinheiro, não foi executada. Não tem patronato, quase não tem Instituto Penal Agrícola, não tem casa do albergado, nem todo presídio dá para trabalhar. Os presídios que são de segurança máxima, lá em Mossoró, o Deizinho e o Tatu saíram cortando a grade, né? Foram embora, não tinha nem sentinela olhando. Então, pena justa é aquela pena que é cumprida. Ela não é cumprida, porque tem fuga. Segundo, é criminoso que pertence à organização criminosa, não tem direito à progressão de regime. E a gente vê alguns tendo. Então, eu queria ouvir aqui você, o José Carlos Blatt, você se tornou conhecido no Ministério Público no combate às organizações criminosas. Eu estou achando esse plano Pena Justa bem intencionado, mas seria o seguinte, seria um plano para dizer o seguinte, presidente, dá um pouco mais de orçamento para os estados, cumprir o que está na lei de execução penal, melhor do que fazer plano. Enquanto isso, Blatt, quando você fala, pessoal, se você estiver vendo o programa no rádio, não vai com o celular na rua, hein? Guarda o celular, mesmo que estiver ouvindo o programa, assistindo no YouTube, não faz isso nas ruas. É que vai mudar só o ouvinte. Vai mudar do celular para o... Exatamente, vai ter um ouvinte morto e o outro te ouvindo. Por favor, vamos lá. Olha, mais uma vez, é lastimável esse programa, a denominação do programa. Para mim, toda a pena... Não, você não está falando linha de frente, né? Não. O programa... tá. Pô, que pena... Aonde já se viu, né? Quando o Código Penal se refere ao tipo penal, né, e o preceito secundário na norma, a pena, obviamente, entre o mínimo e o máximo, está se dando aí a diretriz para o juiz aplicar. E a pena, toda a pena, desculpe, regra geral, ela é justa. Ou então, o que quer dizer esse plano? Que as penas aplicadas pelo Poder Judiciário são injustas? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão... Quando a gente fala de presídios de segurança máxima ou de segurança mínima, né, o que se vê é o seguinte, enquanto tiver os celulares roubados nas ruas estiverem entrando nos presídios, né, de nada vai resolver a gente ficar aqui debatendo as questões da violência, né? Quantos de vocês aí, ouvintes, né, telespectadores, já não receberam o trote, né? Tô com a sua filha, seu filho sequestrado, né? Então, isso, obviamente, faz parte de toda uma dinâmica. O sistema prisional está falido. Dizer agora, né, que o governo vai tomar as rédeas com relação às organizações criminosas que estão dentro do sistema prisional é uma falácia. Infelizmente, nós estamos perdendo essa guerra há muitos anos. Primeiro, porque o governo, tanto o governo estadual, os estaduais, quanto o governo federal e a própria imprensa, quantos e quantos anos você abria ali os jornais, né, os principais telejornais do Brasil, onde se fala assim, uma organização criminosa do sistema prisional, sem dar um nome, é PCC. Então, se a gente não reconhece a doença, como é que a gente vai combatê-la? Então, durante anos isso tem acontecido. Então, dá nome de pena justa, pena própria, pena adequada, que voem as penas, sei lá. Isso, para mim, é mais uma estratégia política que não vai fazer nenhum efeito na prática. Meu querido Marcelo Baroni, você já era delegado de polícia já há algum tempo, quando o PCC, surgiu o embrião do PCC. Sim. Uns 7 gato pingado jogando bola lá no presídio em Tremembé. E hoje virou a maior organização criminosa do país, né? Do mundo. Do mundo, já. Do mundo, Blatt aqui acrescenta. A maior organização criminosa do mundo. E ele cresceu dentro dos presídios. Então, certamente, não foi por falta de regalias que eles cresceram.
Então, como é que se faz para combater o crime organizado no momento em que o sujeito entra no presídio, já recebe ali sua toalhinha, o seu sabonete, seu cigarrinho e fala, você está devendo já R$100, mas não tenho dinheiro, não tem problema. Entra para a organização que já está aqui, depois vai fazer o que a gente mandar. Nós tínhamos que estar pensando não em plano de regalia, ou menos regalia, ou mais regalia. Estamos pensando em impedir que o crime organizado continue a florescer dentro dos estabelecimentos. Carcerário, quero te ouvir. Diz a lenda que você foi fazer uma palestra uma vez no centro de detenção, e aí era sobre execução penal. Quando você foi começar a palestra, o líder do presídio levantou e falou, pessoal, vamos respeitar o professor Baroni. Todo mundo desliga o celular aqui, que senão pode tocar na hora da palestra. Então, Baroni. Boa, Capês. Muito engraçada essa aí, mas não aconteceu. Agora, a verdade é o seguinte, a gente sabe que presídio, o Estado, vamos tentar colocar a questão da segurança pública de uma forma lá na escola até chegar no crime. O Estado não dá educação, não dá saúde, não dá segurança. O sujeito vira bandido, vai para a cadeia. E aí o Estado fica assim, a cadeia não me dá lucro, porque a cadeia só me dá prejuízo e não me traz voto. Então nós temos que esvaziar a cadeia. Então, na verdade, o Estado é o grande culpado pela violência, porque ele não dá estudo, não dá saúde, não dá educação. Depois, a criminalidade aumenta, vira a bandidagem como está hoje. O sujeito vai para a cadeia e o Estado fala assim, pô, isso não é problema meu, vamos soltar esse cara o mais rápido possível, porque eu não quero gastar dinheiro com isso. E não me traz voto. Então, eu não preciso desse empecilho que é o preso. Então, isso está me cheirando, esse plano, eu, com a minha experiência de vida, está me cheirando a querer soltar gente, está me cheirando a querer acabar com o RDD, RDD é o regime diferencial disciplinar para os criminosos condenados a crimes hediondos, crimes graves, que estão em regime diferencial. Está me cheirando esse plano a querer arrumar um jeito de ter saidinha de novo, que o Supremo vetou a saidinha. Está me cheirando a querer, de novo, fazer com que solte-se mais, prenda-se menos. Só que nós precisamos do contrário. Não adianta. Nós vamos soltar mais gente com esse plano. Esse plano está me cheirando, já está falando aqui, ó, plano não concede regalias indevidas. É óbvio que vai soltar, que vai ter regalias, isso está na cara. Isso não precisa nem ler o plano, né, Capês? A gente já sabe que os caras vão querer fazer alguma coisa aqui. Como você bem disse, Brasil, regime aberto, o que é regime aberto? Regime aberto é rua. Não existe casa de albergado, não existe fiscalização. O cara, quando ele progride, fechado, semiaberto ou aberto. Aberto é rua, então só tem 2 regimes. Então tá errado. O Supremo, uma época, falou que não podia ter regime integralmente fechado, mas esqueceu que só tem 2 regimes, fechado e semiaberto. Por que não pode ter o totalmente fechado no crime hediondo? Deveria. Mas aí o regime aberto, o que é? Rua, o cara vai pra rua. E o cara vai cometer crime de novo. Ele sai 90%, não vou falar 98%, 90% dos criminosos que cometem crime que eu denuncio, que eu processo na Barra Funda, 90% estavam em regime aberto. Primeira pergunta, o senhor estava em cumprimento de pena? Estava, sim, senhora. Estava em regime aberto e aí cometi o crime de novo. Então, não adianta. Esse plano, para mim, é outra falácia. Só posso colocar uma questão? Eu estou na Promotoria do Patrimônio Público desde 2013, né? E eu saí da Promotoria Criminal por um único motivo. Em determinado momento, como promotor de justiça criminal, ao pedir a condenação do sujeito, eu me colocava em dúvida se eu estava colocando esse sujeito para ser ressocializado ou ser recrutado pelo PCC. Então, minha cabeça começou a entrar em parafuso, porque a figura do promotor não é acusar injustamente, mas é, obviamente, aplicar a pena, viu, ministro? E a pena que será aplicada pelo juiz é uma pena justa. Então, o problema é o que se faz com esse detento dentro do sistema. Ele passa a ser recrutado pelo PCC. E mais, quando eu estava lá, o Baroni deve lembrar disso, tinha dias que nós não tínhamos audiência em nenhuma vara criminal, porque o PCC resolveu entrar nos presídios e não deixar a escolta trazer os presos para a audiência. A que ponto chegamos? Então, regalias, como diz aí o ministro, já passa a ser algo que não deveria ser concedido aos presos. Aos presos é pena, um bom tratamento, mas sem regalias, né? Visita íntima, celular e por aí vai. O melhor jeito de garantir que um preso cumpra a pena justa
é erradicar as organizações criminosas de dentro dos presídios. Porque ele não vai cumprir pena justa, ele ficará escravo do crime organizado, ele e sua família, para o resto da vida. É este que tem que ser o foco. Nós tivemos hoje no presídio, no começo desse governo, ano passado, logo que o ministro assumiu o Ministério da Justiça, foi uma felicidade, 2 presos fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró. E cortando com tesourão a grade e saindo sem nenhum tipo de obstáculo, de impedimento, num presídio de segurança máxima. Então, quando o doutor Baroni coloca, ele diz o seguinte: a lei criou o regime aberto. Regime aberto era para ficar na rua, no play center. Regime aberto é para trabalhar durante o dia e se recolher à noite na casa do albergado, com o Instituto Público. Não para ficar em casa. Esse é o regime aberto. À noite, sábado, domingo, feriado, fica o tempo todo na casa do albergado. Só sai para trabalhar. Ah, não fizeram a casa do albergado, então fica em casa. Fica em casa e sai a hora que você quiser. Se não te pegarem num comando, numa batida policial, você pode ficar à vontade. Tem que cumprir a pena na colônia penal, mas não tem colônia penal. Ah, se não tem colônia penal, então fica em casa. Então, isto que é a pena justa. Pena justa não existe, porque ela é injustamente executada.